São 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, 13 e 4, voltando aqui com o Jornal Seara, edição desta terça-feira, 6 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil. E é exatamente sobre essa independência que nós vamos falar a partir de agora, sobre o ato cívico que vai acontecer aqui em Nova Russas amanhã, exatamente para celebrar, para comemorar, para que esta data não passe em branco aqui no município de Nova Russas. Para conversar sobre o referido ato cívico, eu recebo aqui a minha querida Jéssica, que é organizadora do ato cívico, o pastor João Bosco, da Assembleia de Deus, aqui de Nova Russas, Ministério Fortaleza, também o Marcos Fontinelli está ali, a Francilândia, não é Lândia não, né? Francilândia. Seja bem-vinda, Francilândia. Marquinhos, seja bem-vindo. Minha cara Jéssica, boa tarde, prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde ao Lucas e todos os ouvintes da Rádio Seara. E para a gente é uma honra imensa estar aqui hoje para poder falar desse ato cívico que a gente vai realizar amanhã em comemoração ao bicentenário da Independência. De extrema importância que todos os ouvintes hoje tenham o contato e saibam desse movimento, por conta que a gente está comemorando algo muito importante para a nossa história e que é muito importante para a nossa vida nos dias de hoje. A questão da gente ter a liberdade, o direito de ir e vir. Então, hoje, muitas pessoas não conversam mais ou tentam tirar a credibilidade do ato da independência. Às vezes romantizam com uma pintura, dizendo que foi só aquele momento onde Dom Pedro falou, e na verdade não, é uma história que a gente sofreu, lutou, tivemos guerras em várias províncias do país, e precisamos que esse espírito patriota ainda esteja vivo dentro de nós hoje. Muitos pagaram com a própria vida para que hoje o Brasil fosse uma nação livre e soberana, né? Livre e soberana. Então a gente precisa hoje despertar no povo brasileiro essa paixão pela sua pátria, pelos nossos símbolos nacionais, pela nossa bandeira, pela nossa liberdade, pela nossa família, e é por isso que hoje estamos aqui para falar um pouco desse movimento. E uma pátria, uma nação livre e soberana não se faz sem os seus símbolos, principalmente não se faz sem famílias, que na verdade são a célula matre de uma sociedade digna, de uma sociedade que realmente progride, né? Que pode pensar em dias e futuro melhores. Pastor João Bosco, boa tarde. Sei que você já está ansioso aí para entrar na conversa. Luiz Augusto, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. É um prazer imenso agradecer ao Sistema Seara por ter nos recebido, dar essa oportunidade, né, a pessoas que, sem vínculos políticos, estão aqui hoje para falar desse momento tão importante para todos os moradores de nossa cidade, circunvizinha e outras regiões do Brasil, mas falar sobre o dia do 7 de setembro, que ele representa para cada um brasileiro, para que nasça no coração daqueles brasileiros jovens que foram ali de uma forma doutrinada, né, para que esquecessem a sua pátria, o seu símbolo maior, que é a sua bandeira. Muito obrigado ao Sistema Seara por essa oportunidade e em nome aqui do movimento aqui da direita, nós queremos parabenizar também a Seara pelos 18 anos Muito obrigado. de aniversário. É a casa do povo evangélico, é a casa, né, das liberdades aqui em Nova Russas, né, onde há um jornal sem ser imparcial, um jornal que preza pela boa notícia. Parabéns a todos vocês que fazem o Jornal Seara. E é isso aí. Nós, né, somos cidadãos dessa pátria, e uma pátria, ela é formada, a sua base, a sua raiz está na família, que foi a primeira instituição que Deus criou. Foi a família. Isso. A parte política, ela é um governo humano, mas a família, ela é um governo de Deus. E para que uma nação ela seja forte e próspera, a sua base está na família. Pois é, eu não sei se o pastor Bosco é desse tempo, tá? Em que a gente realmente saía para desfilar no 7 de setembro, os colégios
tanto os públicos como os privados, na época, né, passavam o primeiro semestre do ano fazendo aqueles ensaios, né, participando daquelas programações festivas, alusivas ao 7 de setembro, com direito à banda de música, à cavalaria, ao 40BI, que sempre estava aqui em Nova Russa e participava de outros 7 de setembro em municípios vizinhos. Não sei se você é dessa época, pastor. A Jéssica eu sei que não é, que ela é bem mais nova do que eu, né? Mas assim, apesar de eu ter nascido num requião do estado do Ceará, mas quando eu estudava na escola pública, essa data era muito importante para nós. Nós fazíamos desfile, nossa escola passava mais de mês nos ensinando, nos educando, nos preparando, com ensaios, que nem você acabou de dizer. E aquele dia era um dia de orgulho para nós. Com certeza. Porque mesmo na escola você queria fazer pública, o melhor. Não, era um dia memorável. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu chegava a derramar lágrimas quando eu errava um passo. Quem não queria segurar a bandeira, né? Sim. Tive a alegria na minha escola eu ter sido escolhido o anfitrião para carregar a bandeira, né? Era eu como o representante, tinha uma rainha, né? Mas assim, era uma data que mexia com a gente. E inclusive esse sentimento nacionalista dentro de nós, dentro da nossa geração, ela continua até o dia de hoje, quando a gente, num simples jogo da seleção brasileira, nós escuta o hino nacional. Mas essa juventude de hoje, eles foram ideologicamente, Luiz Augusto, tão ensinados, preparados para esquecer esse nacionalismo e esse sentimento de pátria. Esse sentimento de pátria. É verdade. Eu ainda estou me sentindo honrada porque ainda acompanhei. Ainda Chegou no meu a acompanhar, tempo de estudante, sim, a gente hasteava a bandeira, cantava o hino antes. E eu também sou aluna de ensino público. Então eu ainda tive essa honra de acompanhar. Eu passei pelo essa público fase, e o privado. Pois é. E assim, é muito importante que a gente desperte esse patriotismo nas nossas crianças, porque a gente sabe que o futuro da nossa nação são os nossos filhos, são os nossos netos. O que é que a gente está transmitindo para eles hoje? Eu acho muito interessante que tem um versículo que diz: ensinai os pequenos o caminho que se deve andar e ainda velho não se desviará. A gente pode citar como exemplo a gente teve essa oportunidade rica de participar e hoje, ainda hoje, com toda a pressão, com tudo que é apresentado para a gente em demérito da independência, a gente ainda consegue cultivar e amar da mesma forma. O meu neto hoje, ele chegou cheio de orgulho, porque a escola privada dele, ele fez uma bandeira, né, e colou no peito dele, né? E ele chegou hoje cheio de orgulho, porque ele mesmo decidiu participar amanhã do ato cívico. Ele me pediu para participar. Ele participou comigo no ato cívico do ano passado e ele me pediu. Ele chegou cheio de orgulho, porque ele é uma criança de 9 anos, mas já está sendo ensinado que o nosso símbolo maior de uma nação é a sua bandeira e as leis que assevera a esse cidadão o direito dele, né? Então eu tenho ensinado, ele é uma criança que já entende as dificuldades em que o momento que nós estamos vivendo é tremendamente perigoso para aqueles que não estão preocupados com esse momento, porque as pessoas se apegam a uma questão ideológica ou do politicamente correto e não se manifestam, e nós podemos ter uma dificuldade muito grande no futuro dessa nação, né? Se nossos irmãos venezuelanos soubessem o que eles iam passar hoje, eles tinham se manifestado. E eu, como um representante de uma comunidade, apesar de ser pequena, eu me sinto no direito de me expor. Não tem dever, tem obrigação de fazer isso. Eu tenho dever, Luiz Augusto, porque eu não faço isso porque simplesmente quero. E nem porque as pessoas podem me achar uma pessoa que quer se mostrar. Eu queria estar na praia, eu queria estar comendo um churrasco, eu queria estar desfrutando ou degustando uma lagosta, um camarão, sabe? Mas o dever nos chama. Isso. O dever nos chama. Então eu, quando venho a público, quando venho pedir um espaço, a Rádio Ceará, você, como patrono aqui do programa, eu como pastor, eu poderia estar caladinho na minha casa, porque muita gente acha que
política ou então, assim, a sua defesa social, seus manifestos, ele não tem nada a ver com sua religião, né? E tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Na própria Bíblia você vê muitos servos de Deus políticos E que Exatamente. defenderam, que fizeram a diferença. que fizeram a diferença. O próprio Daniel passou por 3 reinos, né? Exato. E não se corrompeu. Não. Foi um homem de Deus em todos esse período de 3 reinos e não se corrompeu. Então, assim, a minha vida particular, ela também depende da minha vida social. Eu estou criando um neto. Existem nomes de filhos de irmãos da igreja. Existem milhões de brasileiros que estão nascendo hoje. E como será o nosso Brasil? Que Brasil é o que nós queremos para os nossos descendentes. Verdade. Para as próximas gerações, né, Eu achei- Jéssica? achei Jéssica, eu não interessante. sei você. Talvez eu nem alcance esse tempo. Eu não quero cantar o hino da Internacional Socialista no lugar do hino do Brasil, não. Eu não quero, não. É E complicado. nem que os meus descendentes cantem. Hoje a gente consegue ver que está vago essa questão, né? Até do hino. A gente pode observar que boa parte dos nossos jovens não conseguem cantar o hino totalmente do Brasil, nem tampouco o hino da independência. Então, a gente tem que ressuscitar esse sentimento nos nossos jovens. Eu queria fazer uma ressalva no que o pastor Bosco e o senhor falou também, que é muito importante a gente conversar também a respeito da religião, quando dizem que o futebol, política e religião não se discutem, né? Eu discuto os 3, ó. Não nego, não. Eu discuto os 3. É importante Futebol, que... política e religião. É importante que a gente tenha, sim, essa liberdade de conversar sobre isso. Foi citado sobre Daniel, mas a gente tem tantos outros dentro da Bíblia. Nós tivemos José que estava ali governando, ou seja, ele Exato. era um político. A gente também pode ressaltar a importância da mulher dentro desse cunho político, como a rainha Esther, que livrou todo o povo dela. Sim, sim. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa liberdade para poder falar de política, da nossa fé, da nossa família, que a gente desperte isso dentro de cada ouvinte que hoje está nos acompanhando, escutando essa mensagem. A gente tem que lutar para saber o que nós estamos deixando para a nossa geração seguinte. Será que estamos caminhando para um caminho tranquilo? Será o que a gente está disponibilizando para os nossos jovens? Qual é a mensagem que a gente está passando hoje para uma futura mãe, um futuro pai, um chefe de família? Será que a gente vai conseguir desfrutar dessa liberdade que hoje a gente pode dizer que a gente ainda tem, de forma cortada, de forma que a gente ainda tem dificuldades de se expressar? Hoje em dia, quando a gente fala a verdade ou vai falar sobre liberdade, a gente acaba se tornando réus. A gente acaba sendo punidos. Tem um monte de gente aí sem voz na internet, são canais desmonetizados pelo próprio TSE, que é o árbitro da eleição. Nós temos aí, uma e ideia. tantas outras aberrações e absurdos, arbitrariedades que estão sendo praticadas pelo órgão maior do judiciário brasileiro, que é o STF, contra cidadãos, contra empresários. Essa operação recente contra 8 empresários no país. Então se chega a empresários, pessoas que empregam milhares de pessoas no Brasil. Só um desses empresários gera aí cerca de 80 mil empregos no país. Você acha que amanhã ou depois não chega em mim, em você, em qualquer um, amigo? Esse Chega tipo em de qualquer arbítrio, de categoria, violência. né? É importante, Luiz Augusto, a gente trazer a discussão nesse momento, que assim, chegaram nesses empresários. Foi uma resposta para a nação para dizer assim, olha, se nós chegamos aos grandes, vocês pequenos se calem. Na pandemia, nós recebemos todo tipo de ameaças, E como eu sei. né? Em nome de uma defesa da vida, nós fomos destratados. Nossos direitos, que são causas pétricas da Constituição, não foram respeitados, né? Pessoas perderam o emprego, a economia E os que fizeram isso, grande parte deles estão aí, concorrendo a tentando pleitos, pegar né? o voto do povo para ir para lá. A verdade é que nós estamos observando esses desmandos, né? Que, deixa eu trazer aqui agora algo muito importante. Chega a um ministro do Supremo, né, decidir que no dia 7 de setembro ninguém pode usar os símbolos nacionais, verde e amarelo. Você já pensou onde nós vamos chegar com esta causa?
Então, embora ele tenha voltado atrás pouco depois. Com certeza. Veja bem, se a Constituição diz que todo poder emana do povo, há poucos dias o Congresso se reuniu e votou o aumento dos enfermeiros. Mas um ministro do Supremo com a canetada foi lá. Exatamente. Então, dá para o cidadão de bem já entender que a lei não está mais, o poder não está mais na mão do povo. Nós temos um ativismo judicial no país, né? Praticado especialmente por essa turma dos tribunais, principalmente pelos ministros do STF. Quando nós chegamos, quando uma nação, um país chega nesse ponto de ativismo judicial, isso quer dizer que a Constituição não está mais imperando, que as leis infraconstitucionais, que é todo um conjunto de leis que estão abaixo da Constituição, também não estão funcionando. Ou seja, o império da lei não existe mais. Agora quem decide é a cabeça de um ministro do STF, que monocraticamente, como você bem citou, simplesmente resolveu suspender o pagamento do piso da enfermagem. E não foram colocados pelo povo. Exato. Foram colocados por uma decisão política, né? E além do ativismo, eu digo mais, nós temos uma composição formada por ministros progressistas. Eles atuam de forma política e ideológica. São todos progressistas. Então, dependendo dos senadores que sairão das urnas esse ano e do presidente no ano que vem, essa situação, tanto no Senado quanto no Supremo, pode se agravar. Muito. Pode se agravar porque o próximo presidente vai indicar mais 2 ministros. Pode se agravar muito. E se forem 2 do nível desses que estão lá, meu amigo, olha, Luiz, nós estamos definitivamente ferrados. Então, o 7 de setembro amanhã, ele é determinante. Determinante. O povo precisa realmente acordar. Aqueles que ainda estão dormindo precisam abrir os olhos. Há uma questão que eu quero fazer até um apelo para os ouvintes de casa, com essa questão até da enfermagem. Veja que durante a pandemia, enquanto todos não sabiam o que seria o fim, a destinação final do Covid, os efeitos colaterais, o tamanho dos riscos, a enfermagem abandonou a família. A enfermagem não parou, vivia nas unidades. A gente deixou de viver a nossa vida, a nossa família, para se dedicar a salvar outras vidas. E até pouco tempo, nós éramos o quê? Os heróis. Todo mundo aplaudia. São 30 anos de luta da enfermagem para conseguir o piso salarial. Isso a gente ainda não faz nem a ressalva, porque não chegou nem ainda a questão do horário, das horas de trabalho certinho. E depois de aprovado pela Câmara, pelo Senado, tudo prestado conta, não há mais o que se argumentar. Simplesmente derrubam o salário da enfermagem. Então a gente deixou de ser heróis para hoje se tornar vilões. Sou enfermeira. Olha, todo trabalhador é digno de um salário que realmente lhe ofereça condições para que ele possa sobreviver, né? Juntamente com sua família. Mas se há uma categoria que realmente merece esse piso aí, é a categoria dos enfermeiros. Isso não tem a menor dúvida. Se a gente observar quantos profissionais que tinham comorbidades que ficaram na linha de frente, quantos foram a óbito por terem se contaminado e hoje simplesmente... É verdade. O papo tá nenhuma bom. Canetada foi lá e derrubou. derrubou. Tá muito bom aqui com o pastor João Bosco, com a Jéssica, mas eu vou ter que interromper para fazer um intervalo. A gente volta logo após.